Obrigado. Ô, pessoal, boa tarde. Quem pensou já em escrever um livro aqui? Só isso de gente, só metade da plateia. Bom, vamos ver se até o final da minha palestra eu mudo um pouco a ideia do pessoal. Eu já fiz vários autores best-sellers. Quando a gente começou essa história da editora a gente começou por quê? Porque o Roberto Chiniachi que fundou a editora eu entrei depois. E o Roberto, ele é um escritor. E desde o primeiro livro ele foi um escritor best-seller. Carícia Essencial tem 10 anos. 10 anos de lista de mais vendidos, imagina. Isso foi há muito tempo atrás, mas foi um livro que deu muito certo. Então, quando ele me trouxe para a editora, isso há 35 anos atrás, ele falou, olha, Roseli, tem um jeito que dá certo o livro, se a gente tiver o devido cuidado em relação a... Porque o que o autor faz é importante, mas o que o livro ele tem que ser lido, enfim. Então, a gente já tem, nesses 35 anos, mais de 450 livros dentro da lista dos mais vendidos. O ano passado, nós conseguimos colocar 46 livros na lista dos mais vendidos. E eu tenho 10 livros com mais de 1 milhão de livros vendidos. Isso, para o Brasil, é um número extraordinário. E qual que é a missão minha, né? É construir livros que transformem e impactem um maior número de pessoas. E essa missão, gente, minha, é a missão que eu tenho lá dentro da editora. Cada um da editora tem essa mesma missão, esse compromisso com o autor. Porque o autor, ele tem que, tudo que ele fala tem que conseguir chegar da melhor forma possível lá para o leitor. Então eu vou falar da construção de um autor best-seller. Tudo começa com o autor, mais do que com um livro. Essa coisa de a gente chegar e falar assim, eu vou fazer um best-seller, é bobagem. Eu vou primeiro fazer o autor best-seller. E aí, eu acho que eu quis trazer esse tema para cá, porque quando a gente fala de um autor best-seller, não é só para livro. O autor best-seller, ele faz uma palestra ferrada de boa, assim, aquele cara que faz sucesso em palestra, aquele cara que faz sucesso dentro da mídia, isso que eu chamo de autor best-seller. Então, eu vou falar da minha maior angústia, né? A minha maior angústia é ver tudo que vocês estudaram. Às vezes tem gente que estuda 3 anos a mesma coisa e chega na hora de fazer dar uma entrevista para uma televisão, vai lá e não acontece nada. Tem professores aqui que estudam às vezes 30 anos algum assunto, vai lá na frente, precisa fazer uma apresentação para algo muito qualificado, vai lá, não acontece nada. E aí eu comecei a estudar o que acontecia. De verdade, a gente tem um medo de errar, um medo de ser criticado, um medo de ser avaliado, e que isso ferra tudo. Isso é uma coisa que vocês carregam e que de verdade é bobagem, porque na realidade se a gente achar que o medo é maior do que o que você sabe, vai acontecer o quê? Você vai se acomodar, vai falar, não, tem gente que faz melhor do que eu, e vai se acomodar e ficar, não, fico no meu lugar e vou estudar mais um pouquinho, até eu estar 100% preparado.
Então, pensem nisso. A história do medo, ela paralisa. E é tudo que vocês não precisam. Se vocês estudaram, o tanto que você estudou para estar aqui, avaliem isso se não é algo que não deva ser considerado. E a gente fala sempre isso, né? Dá para esperar mais um pouquinho, né? Dá para... No próximo marketing do ano que vem, eu vou estar mais preparado e eu vou fazer, e vou esperar de novo vir mais informação, mais conhecimento, e eu faço outro ano. E eu digo para você que essa coisa do autor best-seller, ele nasce de 3 forças. Primeiro... Pessoal, eu tô com um careca aqui que deu palestra hoje e assim, um sucesso como sempre, né? Eu já assisti suas palestras e também já vi em outras edições que você estava aqui conversando com o pessoal. Como que é estar participando do Tracto mais uma vez, tá vendo o evento crescer assim, virar uma coisa enorme, né? Eu me sinto dono do Tracto, né? Que eu disse a Domingos, ao Paulo, ao Jorge, que o crescimento da Tracto parece que é meu. Eu me sinto é um filho, é um filho. Eu me sinto feliz demais por todos. Né? Eu estou desde o primeiro evento, é o 3º ano, estou junto. Para o ano vai ser mais bombado ainda, se Deus quiser. E o Tracto, que eu estava falando lá na palestra, né, atrai as pessoas, né, para mostrar o diferencial para os clientes de cada um e também atrai aquelas pessoas que estão lá fora. Sim, com certeza. Né, porque a cidade está lotada, careca ganha dinheiro na lanchonete, os hotéis e os ambulantes. Quantos ambulantes daqueles ontem não saíram felizes de aqui, porque vai levar o pão de cada dia, mas por quê? Por causa que está acontecendo esse evento. E os networkings também, né? Você vê a galera se comunicando e tipo, um passando informação para o outro, é muito massa. O que eu acho muito engraçado é que toda vez que eu vejo suas palestras e tal, eu percebo que você sempre está aumentando o número de franquias, assim, do careca, sempre está aumentando, sempre está crescendo. Você é um cara que se esforçou, trabalhou muito para chegar até aqui e tal, enfim, como a maioria das pessoas que estão aí palestrando. E eu queria que você desse uma dica para o pessoal que quer chegar lá. Para você que quer chegar lá, primeiro entenda do seu negócio completamente. Eu vim fazer do meu negócio virar franquia 15 anos depois. Né? Eu já tenho 16 anos de empresa, 15 anos depois que a gente veio franquear. Né? Então, estude o franqueado, né? Que hoje a gente tem uma lista que ele tem que responder. E aí, como eu falei, entenda do seu negócio para depois começar a franquear. E foque na franquia como o franqueado é um cliente. Né? Como eu falei, eu falo nas minhas palestras, não foque o dinheiro não, o dinheiro é consequência. Então foque primeiro em investir no seu negócio, para depois o dinheiro ser a consequência. Muito obrigada, careca, foi um prazer. Obrigado, viu? Pessoal, pode acompanhar a gente de lá da Arena do Tracto, viu? Valeu e até a próxima live. A hora que que eles acreditam verdadeiramente que pode e que assumem isso como responsabilidade deles, é ali que o negócio dá certo. Por exemplo, o que você resolve que daria para estar resolvendo o problema de muitas pessoas aqui dentro, de muitas pessoas ali fora? Mas vocês estão acomodados. Por quê? Porque vocês ainda não acharam que é hora de vocês. Vocês ainda não têm isso como algo que é assim, eu posso, eu vou. E vocês ainda não assumiram a responsabilidade para vocês. E autores de sucesso, eles têm uma missão urgente. É uma missão que não deixam eles dormir. Eu vou mostrar para vocês. Eu queria me apresentar, sou Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor. Depois de 25 anos de gestão, tive a felicidade de conhecer a editora Gente, na pessoa da Roseli Boschini, e propor a ela contar uma história de 25 anos de história da minha gestão. E aí gravei na memória a biografia do meu pai, Paulo Prata, e a minha biografia para dividir com todos que
pudessem enxergar esse projeto e para que ele fosse um testemunho da nossa fé. Qual não foi minha surpresa que o título do livro, Acima de Tudo o Amor, escrito por uma história de um homem que não sabe escrever tão bem, não sou nenhum escritor, mas sou um cidadão comum, que tem a minha história e como todos têm a sua história. Essa história pôr em prática nesse livro, sabe o que aconteceu? Vocês vão ver agora, junto com esse depoimento, um hospital chamado Hospital de Amor, daqui da nossa região de Barretos, se transformou no maior centro de tratamento de câncer da Amazônia agora, através desse livro. Esse livro já foi distribuído, foi vendido mais de 150 mil cópias, mas de pessoas que leram o livro e puderam entender uma história que serviu de exemplo para ele, e todos que leram esse livro lá na Amazônia portaram uma maneira de ajudar financeiramente, que a gente construísse já em 2 anos, nós arrecadamos 60 milhões só de pessoas que leram esse livro. Para mim mesmo foi uma ação impressionante, mas mais impressionante é que desde do Rio Grande do Sul até Manaus, várias pessoas que leram essa história acreditaram que eles também, como leigo, podiam salvar vidas e fizeram ações tão igual ou tão maior ou pela dimensão de amor que a nossa história. Esse é o meu... Isso aqui, para mim, é a definição de autor best-seller. Esse autor best-seller, ele tem uma missão urgente. Se ele tivesse acomodado, não construiria um hospital lá na Amazônia que atende só SUS e que tem um déficit por mês gigante. Então, assim, não dá mais para se acomodar. Então, eu estou falando isso para as coisas que vocês têm que fazer. Eu não estou falando isso por causa de livro, mas eu estou falando isso para as startups que você tem que fazer, para as ONGs que vocês precisam fundar, para ajudar na lição do seu filho, para tudo, né? Todo mundo tem um método, sabe? E é assim que começa livro, gente. 35 anos, todo mundo tem um método que é infalível. Esse método você desenvolveu quando você era muito pequeno e vem ao longo da vida desenvolvendo. E se vocês imaginarem, esse método vocês usam e dão certo. E esse método vocês deveriam estar ensinando outras pessoas. Então, assim, todo mundo tem um método, faz as coisas darem certo, nem sempre conseguimos enxergá-lo sozinho. Por isso, vocês precisam de um mentor. Desde pequenininho, vocês tinham um pai, a mãe, um professor. Então, chequem coisas que vocês fazem e que vocês... se vocês se organizarem e se distanciarem para verem o que vocês fazem que dá certo e que é replicável. É preciso organizar de modo prático, simples e eficaz. É assim que a gente faz livro, é assim que faz palestra, é assim que você atende uma demanda de uma entrevista do Ana Maria Braga. É desse jeito, muito simples. E a partir daí, desse método que existe dentro de vocês, vocês conseguem, porque esse método é o alicerce para o império que vocês vão construir. Não só para um livro, mas para tudo, para a empresa que vocês vão construir. Isso aqui eu vou passar bem rapidinho, porque é a plataforma consistente. Um autor, antes de ter livro, ele precisa ser disciplinado no que vai criar on e offline. Isso vocês já ouviram. Agora, isso não. Consistência e constância, gente.
Se não for nota 10 o material que vocês têm, a foto não é tão boa, o texto não é tão bom para postar, posta a foto nota 7, o texto nota 7, mas é importante a constância. Você precisa respirar, transpirar o conteúdo e, principalmente, seja genuíno o tempo inteiro. Então, assim, as melhores histórias é aquelas que impactam você, é aquelas que vocês viveram. Essas são as melhores histórias. Não aquelas que vocês vão fazer pesquisa e pegar lá fora. Veja como best-seller o conteúdo de você pode estar em todos os lugares. Por exemplo, os conteúdos que vocês postam no YouTube, eles estão lá independente de vocês. Então, faça esse favor para a humanidade. Compartilhe o que você sabe com a maior generosidade da vida, né? Seja um autor best-seller e impacte muitas vidas. E, gente, quem é um autor best-seller não tem medo de se expor, não tem medo de colocar suas ideias, porque essas ideias vão estar ajudando muita gente. E eu queria que vocês vissem uma... When you get to the edge, your brain will always tell you to step back. It's always going to tell you to step back because you can fall. Always. It's going to tell you to step back. Because before you fell, the last time you did this, you saw someone else fail. You could hurt. You could be off work. It's going to tell you, it's designed to keep you safe. So you have to be willing to play between your brain and your soul. And on some days, you got to just listen to your soul. And you got to say, I'm going to leap. I'm going to get to the edge. Most people are at the edge, and you're standing at the edge, and you're watching everyone else fly. That's Pimp My Ride, Watch My Crib, all this stuff. You know, watching people's lives on Facebook. You're at the edge, watching someone else live, wondering what it's going to be like when you jump without ever jumping. And I'm just here to tell you, jump. Because only three things can happen. You're either going to jump and fly, or you're going to jump and fall on something soft, or you're going to fall down hard. Either way, you're going to get back up. You already know you got what it takes to get back up. Your greatest fear is not that you will fall. Your greatest fear is that you will live a full life and never fly, that you never leaped. You're not afraid of dying. You're afraid of dying before the world sees who you really are, before they really get your fingerprint, before they really feel your breath, before they really get your contribution, before they really feel you. That's what you don't want to happen. You don't want to leave this place without us knowing you were here. All I'm doing is giving my dream a chance. And I'm not extraordinary. You don't get off the hook. You don't get to be let off the hook. I'm an ordinary woman who chooses every day to make one more extraordinary decision. Sejam extraordinários, gente. É só essa, eu acho que é a principal mensagem. Tá bom? Olha, um ótimo marco de trato para vocês, viu, gente? Beijo grande, viu? A gente vai fazer só para livro, só para quem quer livro, a gente vai fazer um trabalho ali, um workshop, tá bom? Às 4 horas. Beijo. Obrigado, Roseli. Ride till I can't no more. I got the horses in the back.